Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aqui o convite do Portal Juristas. A honra de poder estar aqui com todos vocês essa tarde, dividindo essa mesa virtual junto dos nossos queridos e brilhantes debatedores, especialistas, pessoas que eu tanto admiro, que têm uma experiência ímpar sobre o tema. Aqui conosco temos o doutor Romero Feitosa, juiz da Vara de Feitos Especiais de João Pessoa, Paraíba. Doutora Ana Cristina Freire, advogada, sócia fundadora da Mediato, Câmara Privada de Mediação e Conciliação e Arbitragem. Doutora Samantha Longo, sócia do Valde Advogados, mestranda em Direito Empresarial pela Unicuritiba, diretora do Ibajude e conselheira do CMR, entre tantos outros cargos aí. Doutor Napoleão Casado, advogado, sócio da Clasen, Caribé e Casado Filho Advogados, professor da PUC e IBMEC de São Paulo e doutor pela PUC São Paulo. Bom, para aqueles que não me conhecem, sou Irine Tsurutsoglu, advogada, administradora judicial, sócia fundadora da Irine Tsurutsoglu Advogados Associados, diretora do IBDE, diretora do CMR, diretora do IWIC, e por aí também vai, eu membro de algumas comissões. Gostaria de agradecer também aqui aos apoiadores do evento, a Mediato, a Justo, ao IBDE, ao CMR e a todos os amigos que estão aqui presentes nos acompanhando nessa tarde. Bom, doutores, o tema de hoje é a negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Qual seria a melhor estratégia para a sua carteira de contencioso? Iniciarei aqui pelo tema que me foi confiado, cabendo ressaltar que uma das características fundamentais da mediação é que se trata, de uma autocomposição, podemos dizer que assistida, que restabelece os vínculos que foram fragilizados por um possível conflito, possibilitando, assim, que relações pré-existentes não sejam ali aniquiladas em função daquela questão que está sendo debatida. Importante notar, e cabe frisar aqui, que não é todo e qualquer conflito que poderá ser tema da mediação. Não apenas em função das disposições legais, mas também porque muitos dos conflitos se mostram ali inviáveis de serem, digamos que, ressignificados mediante esse procedimento da mediação. Esse cenário, podemos dizer que ocorre e podemos, assim, observar que, principalmente, quando a via consensual entre esses envolvidos, essas partes, está, podemos dizer, irremediavelmente, assim, obstruída, por conta de um relacionamento que já vem desgastado pelo tempo, por diversas outras razões, a mediação, ela talvez será ou não aplicável a cada caso. Dessa forma, poderá ocorrer, para a resolução de conflitos, a mediação entre diferentes empresas, entre sócios, entre empresas e seus colaboradores e por aí vai. A forma como essa mediação ela será aplicada vai depender do caso concreto, de uma análise minuciosa desse litígio, dessas questões que estão ali entre os envolvidos. Mesmo neste meio, eu acredito que cabe aqui ressaltar que o processo de mediação não é algo simplório como muito das pessoas pensam ou falam ou se dizem por aí, Geralmente é algo trabalhoso, sim, que exige um esforço, tempo, dedicação, preparação, engajamento de todas as partes envolvidas e um grande esforço por parte desse mediador também. Ainda assim,
mesmo com todas essas questões, será, na maioria das vezes, podemos dizer, ele será mais célere do que recorrer, e aí os outros doutores que vão tratar do tema podem, né, fazer menção a uma arbitragem ou assim como ao Poder Judiciário. Pois a sua resolução ali, ela dependerá basicamente desse engajamento dos envolvidos, desses interesses aí envolvidos. Eu ressalto aqui também que quando se prevê de forma preventiva a previsão deste meio alternativo de resolução de conflitos no seio de uma empresa, seja ela uma pequena sociedade familiar ou em uma grande companhia, tem-se ali uma flagrante busca, né, de implementação de mecanismos com o intuito de se estabelecer uma melhora nos processos de gestão, de análises desses conflitos, resultados e afins. Eu pontuo também que, e penso que cabe aqui a gente ressaltar, que dentre os princípios que norteiam, né, essa prática da mediação, nós podemos aqui citar alguns deles, que dentre eles estariam a questão da imparcialidade do mediador, da isonomia entre as partes envolvidas, da oralidade de como essa mediação ela será praticada, da informalidade, da autonomia da vontade ali das partes, da busca desse consenso, da confidencialidade dessas questões que estão sendo tratadas ali pela mediação e do princípio da boa-fé. Penso eu que merece destaque no campo das relações empresariais o papel da confidencialidade. Outro fator também que merece ser destacado aqui ainda é que costuma ser apontado como positivo quando do emprego dessa mediação empresarial é o fato das partes poderem escolher um mediador que ele seja com uma experiência nessa área empresarial, ou ainda que ele apresente uma expertise em matéria determinada ali, que no entendimento dos envolvidos, dessas partes que estão ali na mediação, talvez se mostre imprescindível para a melhor resolução dessa questão. Não me alongando muito, aqui no mundo empresarial, nós podemos dizer que é marcado por ser um ambiente que ele exige agilidade. Na prática, a gente percebe que o dinamismo das práticas empresariais, ela precisa de uma certa agilidade, de respostas rápidas, de questões efetivas e uma constante adaptação a esse dinamismo. Assim sendo, entendo também que nada mais adequado do que se buscar soluções alternativas às suas demandas, que não passe pela dependência da morosidade do judiciário, e aqui eu friso bem isso, e que ainda possam oferecer uma visão construtiva a esse conflito, saindo daquela noção da litigiosidade, desse combate, né, entre as partes, esses interesses distintos, em que a gente percebe que um sairá vencedor, o outro perdedor. A mediação não, a mediação é esse consenso, né, as partes construindo uma resolução mais célere e em conjunto. Aqui, eu também menciono que podemos dizer que trata de ressignificar e de reapropriar do conflito, né?
encarando, né, como um processo, como eu mencionei agora, construtivo ao final, onde haverá até, podemos dizer, um fortalecimento dessa relação, né, pré-existente a essa disputa. Ressalto aqui ainda que a utilização dessa mediação no meio empresarial, ela pode ser, né, encarada, e eu acho que a gente tem que tirar velhos conceitos e encarar de uma nova forma, como uma verdadeira estratégia inteligente para tornar essas empresas talvez mais eficientes, competitivas, podemos dizer que até mais coesas, né, solidificadas dentro desse mercado, com posturas efetivas, articuladas, dentre as vantagens e adoções desse procedimento, né, que da mediação. Não me alongando muito e já passando a palavra, eu passo a palavra aqui para o nosso doutor Napoleão, que vai tratar também sobre essas questões, essas vias alternativas de soluções do conflito, nos trazendo a sua visão e seus apontamentos. Doutor Napoleão, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Irine. Obrigado pelas palavras aí. Obrigado também ao Portal Juristas, especial na pessoa do Wilson, que é um grande amigo de João Pessoa, e que muito me honra com o convite, em especial para falar aqui na presença do Dr. Romero, que é juiz lá na capital onde eu nasci. Os que não me conhecem, sou de João Pessoa, minha vida profissional é em São Paulo, mas nasci, me criei, me formei na Federal da Paraíba, e também aqui junto com a doutora Samantha Longa e a doutora Ana Cristina Freire. Então, é realmente um grande prazer. A minha história na advocacia, ela sempre foi muito ligada à arbitragem, e tanto na advocacia como na academia. E recentemente, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com a Senacom, eles me contrataram para fazer um estudo sobre a aplicação de métodos alternativos de soluções de controvérsias nas relações de consumo. E aqui, ao longo desses 15, 16 anos que eu estou aqui em São Paulo, eu me envolvi com a arbitragem comercial. A arbitragem comercial é um bicho diferente, é um bicho sofisticado, é algo que envolve grandes litígios, grandes valores e grandes custos, né? Então, normalmente, as pessoas sempre olharam para a arbitragem, que foi a modalidade que se desenvolveu aqui no Brasil, como esse clube dos ricos ali. Lá fora também é um pouco isso. Tem até uma frase de um lord inglês que diz que a arbitragem é igual ela está aberta para todos, assim como o Hotel Ritz de Paris. Está aberto para todo mundo, só precisa ter dinheiro para ir lá pagar, né? Então, sempre foi visto assim como esse clube dos ricos. E os litígios de consumo, em regra, 99,9% das vezes, são litígios de menor valor. Então, litígios que não comportariam esse Hotel Ritz, né? Não comportariam um valor tão expressivo. Então, sempre houve uma certa resistência. Eu até comparo muito os litígios do consumidor com os litígios trabalhistas. Essas duas áreas sempre foram muito resistentes à ideia de se aplicar a métodos alternativos, como todo, em especial a arbitragem, para ter seus litígios solucionados. E o próprio pessoal da arbitragem também nunca curtiu essa ideia, né? E eu costumo fazer uma comparação com a música, Irine. Eu digo que a arbitragem ela é a música, ela não é o ritmo, tá? Então, você pegar a história da música, você voltar um pouco no século XIX, por aí, música era apenas música clássica, aquela música nos grandes teatros, nas grandes óperas, né? E que só os ricos podiam frequentar. Acho que tem até uma minissérie da Globo,
contando a história de Chinquia Gonzaga, que foi uma grande mulher, uma grande música aí da sua terra, Irine, aí do Rio de Janeiro, que rompeu com isso e disse, olha, música é música. Então, se a humanidade tivesse se apegado com essa ideia de que música é uma coisa só para rico, para grandes concertos e grandes teatros, a humanidade teria perdido coisa maravilhosa como forró lá na nossa Paraíba, o samba, o jazz, enfim, um monte de ritmo que se apresentou-se depois que se quebrou esse tabu. Então, eu quando fui contratado para isso, eu poderia tranquilamente fazer o estudo e dizer, olha, não cabe, é incompatível, mas eu resolvi fazer essa análise de uma forma completamente despida desse preconceito, dizendo, sabe de uma coisa? Por que não cabe? Né? E aí eu tenho alguns números aqui que eu acho que talvez eu consiga compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Que mostra um pouco desse cenário das resoluções de disputas aqui no Brasil. Primeiro que a gente tem uma quantidade de casos judiciais absurdamente impossível de se ter, tá? E aí é até bom ter aqui o doutor Romero, que é membro do Judiciário, que a gente tem o judiciário mais inchado do mundo. Não existe no planeta. A gente já chegou a ser mais inchado do que é hoje, tá? A gente já chegou a ter coisa de 115 milhões de processos ativos. Mas hoje, depois de muito esforço do judiciário, se tem aí cerca de 77 milhões, o que ainda é uma quantidade brutal, que faz com que a gente tenha esse nível aqui de despesa. A gente tem, por exemplo, 100 bilhões de reais de despesa com o judiciário para se entregar uma prestação jurisdicional lenta, né? A gente diz, não, a gente paga muito bem e o processo é super rápido. Não é, por mais esforço que se faça, e aqui eu falo com muita propriedade, sou casado com uma juíza, irmão de outro, eu vejo a dedicação deles para a profissão, mas é enxugar gelo, você não tem como entregar uma prestação jurisdicional célere e eficiente com a quantidade de processo que se tem. Então, a gente tem esses números absurdos aí, uma quantidade de processos de 77 milhões, só nos juizados especiais, onde boa parte das relações de consumo estão, nós temos quase 6 milhões de processos, 2.295.000 relativos a direito do consumidor. Então, isso custa, cada processinho desse custa para a máquina pública, por ano, cerca de R$ 1.300. Né? Então, tem um custo brutal para o poder público aí, e que eu entendo que qualquer política pública tem que se preocupar com isso. A gente não pode achar que é comum ter um gasto como esse e uma prestação jurisdicional no ritmo que a gente tem conseguido entregar. Então, passei a analisar não só a arbitragem, mas também a mediação, que, na verdade, ao meu ver, e aí é até bom ter as doutoras Samantha e a doutora Ana aqui, que são experts, assim como a Irine nessa área de mediação, porque eu, sinceramente, embora não tenha grandes práticas, fiz uma mediação na vida, estou iniciando essa semana a segunda, eu sou um grande entusiasta da mediação, tá? E acho que realmente a mediação é o caminho melhor para se desafogar judiciário e para se resolver esse tipo de litígio aqui. Então, o estudo encampou também essa análise da mediação, da utilização da mediação, tá? Fala aqui um pouco de que o STJ não tem um óbice em si a utilização de arbitragem para relações de consumo. Falei um pouco a gente fez uma grande análise de direito comparado, tá? E esses 3 países aqui se destacam. Às vezes a gente olha assim e fala, não, falar em mediação ou arbitragem em direito do consumo é loucura, ninguém faz isso. Não, muita gente faz, e muita gente boa faz, tá? Chama atenção especial para 2 países que têm uma tradição jurídica mais próxima da nossa, né? Como Espanha e Portugal. Tanto na Espanha como Portugal, você tem, sim, a mediação funcionando para as relações consumeristas e funcionando, e a arbitragem também. Você tem
centros de arbitragem de consumo, os CACs, que têm funcionado com muita propriedade, entregando prestações céleres, e até chegando ao ponto de se ter, os Estados Unidos também tem uma experiência, mas em alguns estados, tá? A ponto de se ter uma espécie de selo de qualidade. Né? Eu trouxe até aí para vocês o selo lá, ou seja, a empresa que se dispõe a fazer arbitragem com seus consumidores, ela recebe um selo de qualidade como uma empresa confiável. Né? Aqui, dado até o preconceito que às vezes se tem com a arbitragem, poderia-se pensar que seria exatamente o contrário, dizendo, olha, quem está indo para a arbitragem é porque está querendo um caminho aí meio escuso para enrolar o consumidor. A experiência lá fora diz exatamente o contrário. Por quê? Porque a arbitragem, gente, ela sempre vai ser, isso é um princípio em todo canto que se aplica, a arbitragem para a relação de consumo, ela vai ser unilateral. Ela sempre vai ser uma opção para o consumidor. Tá? Ou seja, a empresa oferece isso a mais, não se renuncia à solução judicial. Ou seja, depois do litígio, que isso é algo diferente da arbitragem como um todo, tá? Quando você escolhe a arbitragem num contrato normal, você renuncia ao judiciário. Na arbitragem de consumo, não. Na arbitragem de consumo, é algo a mais para o consumidor. Vai estar ali no portfólio de opções que ele tem. Né? Então, quando você, como empresa, se dispõe a oferecer uma solução mais rápida ao consumidor, se você começar a perceber, se o consumidor começar a perceber que aquela solução é, na verdade, um logro, é uma enrolação para ele, é uma forma da empresa ganhar sempre, isso rapidamente, sobretudo nos dias de hoje com a internet, isso rapidamente vai se espalhar como rastilho de pólvora, para usar a expressão lá da Paraíba. Né? Então, vai se espalhar e todo mundo vai tomar conhecimento. Ninguém mais vai querer optar por esse caminho da arbitragem. Vai se voltar para o caminho dos juizados, que tem aí suas vantagens e suas desvantagens. Né? Mas certamente não é tão rápido como o que se imagina de um sistema de resolução de disputas com base em arbitragem. Outros países que usam, tá? Só para não parecer que é uma coisa isolada ali. A Argentina tem bastante. Alemanha, Itália, El Salvador, Equador, todos esses aqui. México, Panamá, Paraguai, Peru. Então, não é que o Brasil vai inventar a roda se fizer isso. Né? Bom, como que a gente operacionalizaria, então, um sistema desse? Primeiro, gente, é essencial que seja online. Tá? E a pandemia se viu exatamente para mostrar a gente que isso é possível e funciona muito bem. Tá? Então, esses sistemas online, que a gente chama de ODR, eles foram desenvolvidos e funcionam maravilhosamente bem hoje em grandes empresas. Tá? Pra vocês terem ideia, essa semana, semana passada, eu comprei um computador para dar de presente à minha esposa, para ela trabalhar em casa, um computador novo, e comprei no Mercado Livre. Achei o preço bom, mas um preço relativamente caro ali. Quando chegou, o computador estava arranhado, assim, eu achei estranho, reclamei lá, o cara disse, não, mas o computador é usado. Eu falei, não tinha visto que era usado. Não, eu tinha falado, eu não vi no anúncio realmente. Enfim, eu disse, olha, tenho o direito de me arrepender, não quero comprar, sobretudo compra à distância, quero desistir da compra. O vendedor solicitou uma mediação. Eu estou, nesse momento, numa mediação online no Mercado Livre sobre um computador que eu comprei. Então, isso tem a rodo, tá? Lá fora e aqui no Brasil. O Mercado Livre, que é o principal portal aí de vendas hoje em dia, tem isso de forma muito sofisticada. Quais são os incentivos para isso? Para o consumidor, gente, é algo mais informal, como estou falando. Estou participando de um processo de mediação de forma completamente informal. Vou lá, online, escrevo a minha postura, o vendedor escreve a dele, o Mercado Livre tenta de vez em quando ponderar algum ponto, e vai, e a coisa funciona. Eu não sei nem se o Mercado Livre é um computador, o sujeito que está fazendo as interações lá, ou se é uma pessoa. Não conheço o detalhe deles lá, mas é super informal. Eu não tenho um processo em si. Celery, tá? Não precisa papel, não precisa troca de papel, tudo por e-mail, tudo por, no caso, aí, até pelo próprio aplicativo. Muito mais simples, né?
e mais versátil na sua comunicação. Para as empresas, gente, a maior parte das ações judiciais são julgadas procedentes para os consumidores. Então, isso é um dado que a empresa tem que ter em si. Saber que, olha, eu estou perdendo aqui. Né? Então, deixa eu tentar alguma outra coisa em que eu perca menos. Não para ser injusto, mas para que eu me adeque melhor a essa realidade. Né? Então, já que eu vou perder, já que eu vou ter gasto, por que não eu fazer com sessões antes? Né? Então, já que eu tenho o dado, e dado é tudo hoje em dia, já que eu tenho esse dado de que em X% dos processos eu vou perder, e isso vai me custar o valor X, eu posso fazer algum nível de concessão. Tá? Para vocês terem ideia, tem algumas redes de hotéis de alto luxo lá fora, que elas autorizam o gerente do hotel, e às vezes até funcionários mais simples, a dar até $200 em privilégios para um consumidor insatisfeito. Um drink, uma diária a mais, um late checkout, né, um checkout mais tarde, para aquele consumidor que está claramente insatisfeito com alguma coisa do hotel. Achou que o quarto estava sujo, enfim, teve algum desentendimento, para o sujeito ficar bem, o sujeito ficar satisfeito, para evitar uma judicialização. Né? Vocês acham que o hotel faz isso porque é bonzinho? Não. Faz isso porque é estratégico, gente. É estratégico. Ele sabe que custa menos para ele dar esse tipo de recompensa a enfrentar um processo judicial. Né? Então, tem um grande incentivo para a empresa por aí. Segundo, boa parte dos processos que são levados ao judiciário são resolvidos por acordo. Né? Então, esses acordos já são feitos em juízo, mas quando são feitos em juízo, tem mais custo. Tem custo para o erário e tem custo para a empresa. A empresa não vai fechar um acordo sem pagar um advogado. Né? Então, esse custo a mais que a empresa tem pode também ser catalisado, pode ser usado aqui para fomentar acordos melhores. Tá? E, por fim, o aspecto reputacional. Né? A empresa fica com uma reputação melhor, e reputação hoje na internet é tudo. Né? Vocês certamente, quando vão comprar qualquer coisa, tentam, é o que se recomenda, pelo menos, né? Quem não fizer, passe a fazê-lo, tentam olhar qual a reputação daquela pessoa com quem você está negociando. Né? Você está comprando coisas de alguém que você nem sabe quem é, você nunca viu na vida. É diferente do comércio antigo, que você ia na venda lá do senhor e conhece a família do sujeito e tal, sabe que amanhã ele vai estar ali, então você volta ali para reclamar. Reputação é tudo. Né? Inclusive, eu vou falar que esse negócio de semente que está chegando é um esquema no site Alibaba lá para fraudar essa coisa da reputação. Eles mandam uma encomenda, como se fosse, simulam uma compra, mandam semente, porque semente é barato, então, muita gente falando que é guerra biológica, tal. Nada disso. Os caras estão mandando a sementezinha, porque é barato, leve, não pesa nada no frete, e eles conseguem, eles mesmos, fazer a avaliação de que foi uma boa venda, e aí termina aumentando a reputação dele. Então, esquecendo a fraude, voltando aqui para a realidade, fazer acordos no sistema online certamente melhora a reputação das empresas. Eu cito aqui alguns casos, o Mercado Livre, o eBay, essa plataforma lá nos Estados Unidos chama Claros Court, tá? Que usa até blockchain, usa anonimato do jogador, tá? Isso é muito interessante. O jogador não se sabe quem é. Essa coisa que aqui seria impensável no primeiro momento, mas por que não? Por que não pensar num sistema em que o jogador sequer é conhecido das partes? Né? Talvez desse mais impessoalidade aí para litígios mais simples, enfim, que sejam só de direito. É algo que está acontecendo lá fora. Não sugiro isso para a nossa realidade, porque eu acho que é complexo, mas serve para a gente aqui começar a pensar. Né? Bom, lá fora também eu cito aí algumas experiências do Canadá e dos Estados Unidos, tá?
que eu não vou, e da Inglaterra também, que eu não vou entrar em detalhes aqui pelo tempo. E o que é que eu sugiro para aqui? Eu sugiro a gente usar uma coisinha chamada consumidor.gov, que é uma plataforma super interessante, bancada pelo poder público, tá? Gratuita, que já existe hoje, que resolve uma quantidade enorme de casos, tá? Para você ter ideia, são cerca de 2.500.000 disputas já cadastradas lá, tá? 1.800.000 usuários e 600.000 empresas cadastradas nessa plataforma. Essa plataforma, ela basicamente aproxima o consumidor do fornecedor de serviços, de bens e serviços. Ela não é obrigatória, mas é um caminho. Eu tenho usado inclusive com sucesso. Uma vez eu tive um problema com a TIM e resolvi reclamar nessa plataforma. E funcionou. A TIM foi lá e voltou atrás da postura dela e se resolveu. Então, um processo a menos. Imagine que eu tivesse que... eu sou advogado, tenho meu escritório aqui em São Paulo, tenho advogados aqui no corpo do escritório que atuam nessa área de juizado. Seria super simples para mim pedir para eles: olha, vai lá e entra com a reclamação. Eu não quis, porque eu sei o custo que isso é para a máquina pública e sei também o tempo que isso leva. Então, entrei na plataforma, cadastrei a minha reclamação, a própria TIM reviu sua postura e fizemos, não diria uma composição, enfim, solucionou meu problema, né? Então, a minha ideia é que se use essa plataforma do consumidor.gov para, eu chamo de criar um sistema multiportas real, para ficar na expressão que é muito cara para o pessoal da mediação, sistemas realmente multiportas com entrada única, né? Pode parecer uma contradição na expressão, mas é a ideia de que você entra num local e lá se abrem as portas, né? Ou seja, você acessaria primeiro o site consumidor.gov, né? Cadastrava seu problema, tenta essa negociação direta, que é a mãe de todas as soluções, né? As pessoas não devem precisar de um terceiro, seja um mediador, seja um árbitro, seja um juiz. A melhor forma é as pessoas conversarem entre si. Essa é a mãe de todas as soluções. Então, a própria plataforma já providencia isso hoje, tá? Cadastra, tenta negociar diretamente. Se essa negociação direta for frustrada, aí se abrem as possibilidades, né? Já considerando tudo que se tem hoje, né? A Procon é toda uma estrutura aí que está montada que não se pode jogar fora, né? Então, abriria para o consumidor isso, dizer, olha, você agora tem as seguintes opções e se explicaria as consequências de cada uma delas para o consumidor. Diz, olha, você pode tentar uma mediação aqui online, né? Temos aqui essa possibilidade. Na mediação ia se abrir a quantidade de câmaras e custos, plataformas, enfim, que estivessem dispostas a fornecer esse serviço. Detalhe, o custo da mediação, como da arbitragem também, na minha opinião, e no estudo que eu submeti à Secretaria Nacional do Consumidor, precisa ser custeado pelo empresário, tá? E aí alguns podem ver aqui algum nível de conflito de interesse e tal, mas, gente, por que precisa? Primeiro porque os concorrentes, chamemos assim, desse sistema, são gratuitos, né? Eu adoraria que não fosse gratuito, porque eu acho que é um problema essa coisa da gratuidade para tudo, né? Eu acho que é um dos grandes incentivos para a gente ter 77 milhões de processos esperando julgamento, tá? Essa coisa de justiça gratuita ser vista como algo padrão para quase todo litígio, né? Então, eu defendo que, mas aí seria mudar o sistema inteiro de solução de controvérsias brasileiro. Eu defendo que o judiciário parasse com essa gratuidade padrão para áreas como juizado especial e trabalhista. Quem tem condição paga, quem não tem não paga. Eu acho até que é importante que esses litígios sejam subsidiados, né? Mas que paga alguma coisa, simbólico, R$30, R$50, pague-se algo para que você
faça, no mínimo, um exercício reflexivo de realmente eu preciso ir para o judiciário, porque hoje é muito fácil, né? Então, precisa ter um incentivo para as pessoas refletirem se realmente precisam daquilo. Então, como o concorrente é grátis, a gente precisa fazer com que... É grátis para o consumidor, né? Para a sociedade, eu já mostrei a vocês que é caro, né? A gente precisa fazer com que as empresas paguem, né? E qual o incentivo que eu teria para a empresa pagar? O mesmo que Espanha faz, que Portugal faz. A reputação. Mostrar para o consumidor que aquela empresa é uma empresa confiável, ela tem um selo de qualidade, um selo de confiabilidade, né? Então, aí sim abririam as hipóteses, teria mediação, teria PROCON, teria o Centro de Arbitragem de Consumo, os CACs, e o Poder Judiciário também, tá? Faço algumas sugestões aqui para a negociação direta do próprio consumidor.gov, né? Usar hoje Big Data para informar o consumidor, né? Sobre tudo a questão informacional, informação é tudo, né? Dá para ele a ideia de quais são os resultados possíveis da sua reclamação, tá? Tem uma plataforma hoje que chama Smart Settle, que já dá um pouco isso, tá? Esse tipo de reclamação, esse tipo de problema, quais são os resultados possíveis? E ele dá ali algumas hipóteses. Então, isso gera informação para o sujeito decidir de forma apropriada, de forma eficiente. O próprio sistema também questionar se o consumidor aceita alguma contraproposta e em que medida, para ajudar o outro lado, né? Tentar depois, com algum algoritmo, identificar zonas de acordos possíveis entre o que o fornecedor está falando e o que o consumidor informou, né? Tentar, inclusive, uma negociação às cegas, que é ambas as partes darem suas propostas sem a outra saber, e aí ver se tem uma interseção, né? Para mediação, o que é que eu uso? O que é que eu sugiro? Eu sugiro o uso da plataforma do próprio consumidor.gov, tá? Sugiro aproveitar a lista de mediadores criada pelo CNJ. Eu sei que algumas pessoas têm críticas a ela, mas, gente, tem um mínimo de qualidade ali, né? Teve muito curso aí, caça-níquel, que formou uma galera aí que nem sempre é um grande mediador, mas para o nível de mediação que eu imagino que vai surgir aqui, que é uma mediação que não se paga tanto, eu acho que é um caminho a gente usar essa lista de mediadores lá do CNJ, tá? Os patamares de remuneração que a resolução 271 do CNJ estabelece, eu, contudo, discordo. Acho que ali são completamente irreais, especialmente para esse nível de litígio. Então, eu sugiro que tenha, sim, uma redução nesses patamares de remuneração. Custear-se pela empresa reclamada, eu já contei aqui para vocês. Fazer essa mediação assíncrona, ou seja, nem sempre as partes presentes no mesmo momento, o mediador conversar com um e depois conversar com o outro. E buscar aproveitar todos os dados colhidos na fase de negociação direta, tá? Prazo para essa mediação, gente, na minha sugestão, 20 dias úteis, tá? Bom, não tendo sucesso na mediação, a gente iria para a arbitragem. A arbitragem, o que eu sugiro é, primeiro, fazer uma regulamentação e uniformização processual no âmbito federal, até eventualmente tendo uma lei específica, mas ou no mínimo alguma resolução do Senacom para regulamentar esse tipo de arbitragem. Organizada pela iniciativa privada, tá? A Argentina, por exemplo, fez isso de forma pública, eu acho ruim, acho muito ruim. O sistema público já está ali funcionando, deixa o sistema privado organizar alguma coisa dele. Se não funcionar bem, o consumidor não vai querer. Então, acaba-se o problema facilmente, né? Liberdade de cada centro, de cada instituição de mediação e arbitragem de organizar os procedimentos que acharem apropriado. Permitir que esses centros se especializem. É muito positivo que tenha, por exemplo, centros especializados em seguros, centros especializados em telecomunicações. Essas áreas que demandam muito, você ter alguns centros especializados. Foi assim que ocorreu em Portugal, foi assim que ocorreu na Espanha, é assim que a gente sugere. A formação, a avaliação e a triagem desses árbitros, como a gente não tem uma lista grande como a mediação tem aí do CNJ, eu sugiro que seja feito de forma conjunta pela Senacom com os centros de arbitragem, né? Para a gente passar a ter esses
árbitros bem treinados. Mas, olha, a peso de hoje já tem bastante gente. Essas competições de arbitragem, eu me envolvi muito com isso, desde que cheguei aqui com o time da PUC de São Paulo, mais recentemente aí na Paraíba com o time do Unip. Então, eu vejo uma quantidade de jovens assim com energia enorme, doidos para serem árbitros, só vão ser árbitros daqui a 10, 15 anos, se tudo der certo, nos grandes litígios. Essa turma certamente toparia se preparar, e eu não tenho dúvida que viriam sentenças maravilhosas, porque esse pessoal mais jovem é brilhante, né? E quem não está nesse meio, tem advogados brilhantes na área de direito do consumidor, por exemplo, que não estão no meio da arbitragem porque é algo que não está ainda na realidade deles, mas na hora que souberem que isso é um caminho, vão se preparar e vão virar grandes árbitros, eu não tenho a menor dúvida disso, né? E também aproveitar as informações que viessem da fase de negociação direta, para evitar um retrabalho das partes. Eu sugiro que seja árbitro único para conflitos até 50 salários mínimos, tá? 3 árbitros só para quando superar esse valor aí, ou seja, acima de 50 mil reais, e acho até que é um valor baixo, talvez o ideal fosse árbitro único até 100 mil reais, até 100 salários mínimos. Custeio pelas empresas, se o governo entender que isso deve ser partilhado com o poder público, não vejo tanto problema. Como eu falei, o poder público já gasta R$ 1.300 por mês por processo na área dele, então se ele quiser subsidiar de alguma forma com algum valor, não vejo grandes problemas, já é uma economia. Acho que era importante ter custas para o consumidor, em virtude do problema que a economia comportamental chama de tragédia dos comuns, que é o fato das pessoas abusarem de tudo que é grátis, né? Eu expliquei um pouco para vocês aqui no começo. Mas, em virtude dos juizados especiais cíveis serem gratuitos por definição, né? Se Jorge Paulo Lema, se José Safra resolverem entrar com reclamação hoje do juizado especial, eles não pagam nada. E não é possível que esses homens não tenham dinheiro para pagar, né? Então, como o concorrente é grátis, eu entendo que nesse momento precisaria ser grátis. Mas, no médio prazo, eu acho que o poder público deveria refletir sobre essa gratuidade por definição no juizado, se cobrar algum valor simbólico, e aí esse valor simbólico também seria cobrado do consumidor aqui na arbitragem. Princípio da unidirecionalidade, que eu falei para vocês, só o consumidor que entra contra o fornecedor, não há o caminho inverso, e um prazo de até 60 dias úteis para se concluir. Oi? Doutor Napoleão, não, é que o tempo está estourando aqui e eu ainda tenho os demais também. Estou concluindo. Os demais participantes. Obrigada. Então, o prazo que a gente sugere de 60 dias úteis, né? E uma remuneração que quem tiver interesse, depois eu posso compartilhar, seria proporcional ao valor da causa, mas que basicamente seria bem baixa, algo realmente para estimular que novos entrantes, novos potenciais árbitros ingressem aí nesse meio. Mas, de forma geral, gente, são essas as conclusões, né? O estudo foi bem amplo, depois a gente vai publicar. Quem tiver interesse, eu vou ter o maior prazer de compartilhar depois. Eu agradeço aí e devolvo aí a palavra para a Irine. Doutor Napoleão, realmente o tema é instigante, nos deixa, assim, excelentes reflexões. A gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, porque realmente conteúdo não falta, e queremos, sim, essa pesquisa, que deve ser interessantíssima. Trouxe diversas questões relevantes, né? E eu também menciono aqui, que eu esqueci de falar no início lá, que essa escolha da mediação empresarial, né, ela é estratégica e depende dos objetivos e interesses das partes envolvidas, né, de cada parte ali. E penso também que podemos destacar que ela pode ser feita dentro do contrato, até mesmo antes do surgimento do conflito, combinando, por exemplo, com outra forma de solução do conflito, como, por exemplo, a arbitragem ou o próprio Poder Judiciário, né? Essa forma que tão pouco é mencionada.
Não me alongando, já passando a palavra para a doutora Ana Cristina, que nos brinda essa noite aqui, que já está anoitecendo. Boa noite a todos. Doutor Romero, muito prazer, mais uma live, Irine, Samanta e Napoleão. Muito boa tarde, muito prazer compor aqui com vocês essa mesa virtual. Agradeço ao canal Juristas por mais um convite, a Mediato como apoiadora também, estamos muito felizes com isso. Aqui, depois da aula do doutor Napoleão, né, aqui trazendo para nós essa visão de arbitragem no consumidor, eu queria retomar aqui o tema, né, do nosso encontro, que é a análise da negociação, arbitragem e negociação nas carteiras de contencioso de volume, né, que é isso que me trouxeram aqui para a gente conversar um pouquinho. E agradeço, Napoleão, aí a sua pesquisa, o compartilhamento conosco. Trago, Irine, aqui na sua fala esses conflitos ressignificados, que eu acho que é o nosso momento, né? Hoje trabalhamos em algo que é mudança. Se a gente puder transformar toda a nosso webinar, toda a nossa trajetória aqui no momento de pandemia, a gente pode falar em modificação, em mudança, em transformação de um momento novo, né? Que surgiu aí, que nos foi colocado em mesa sem muita escolha, e que as empresas que estavam preparadas para isso hoje estão junto com o Poder Judiciário, que tem, de fato, um custo gigantesco, como o doutor Napoleão trouxe aqui, mais de 100 bilhões, né, no custo de de uma empresa gasta com processo judicial. Mas eu trago para vocês a nossa experiência enquanto Câmara Privada, hoje vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e que tem um grande apoio. Hoje nós temos a criação aí dos Sejusques empresariais e também da nomeação das câmaras, né, que o Tribunal de Justiça tem feito aqui conosco, um trabalho brilhante que traduz para nós essa perspectiva de mudança. Eu acho que trazer para o mundo empresarial hoje e dizer que há outras oportunidades que não sejam apenas a porta do judiciário. Sim, nós, entusiastas da mediação, da arbitragem, da negociação, dos métodos autocompositivos, nós temos como grande desafio convencer as empresas de que há um movimento de mudança, né? E hoje nós somos brindadas com, em média, mais de 10 mil mediações mês, é algo que nos deixa muito felizes aqui. Temos, sim, as empresas que usam o consumidor.gov, como o doutor Napoleão trouxe, de fato, uma plataforma muito bem estruturada, que deixa que esse acesso à justiça, né, que se pudermos falar isso no pré-judicial, temos esse acesso que é, de fato, os órgãos de defesa do consumidor. O próprio PROCON tem feito um trabalho brilhante em São Paulo, na pessoa do Rodrigo aqui, que a gente agradece 100% esse manifesto junto aqui de reclamações que tivemos aqui, dado do Instituto Compre e Confie, que estamos falando aqui do direito do consumidor, mais de 130% de reclamações que foram identificadas durante a pandemia e que tivemos a oportunidade de tratar a maioria desses conflitos aqui no estado de São Paulo. É, de fato, muito gratificante ver a modificação das empresas, ver o tribunal trazendo esse movimento de mudança, essa perspectiva de que nós somos capazes de resolver nossos conflitos, né? E trazendo essa ideia da carteira do contencioso, eu acho que é um movimento que o pré-judicial tem utilizado muito o movimento de como tratar. O próprio tribunal já tem um site de acesso que vocês podem requerer uma mediação por lá, né? Então, vocês podem, pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, acessar e pedir uma mediação com a empresa que vocês tiverem aí a possibilidade de tratativa. E funciona super bem, porque o próprio acesso à justiça, de uma maneira muito impessoal, onde eles conseguiram muito rápido, o tribunal dar esse movimento de solução de conflito e trazer para nós a possibilidade de trabalho. Eu tenho alguns escritos sobre a mediação como uma profissão sustentável, em que hoje abandonei a minha carreira como advogada há 5 anos, junto com a minha sócia Luciana Loureiro, empreendemos apenas na área de mediação e vemos 100% da mediação.
Então, é possível que essa cultura do litígio seja retirada do brasileiro, né? Não sei se a cultura é do litígio ou a cultura é da própria empresa que precisava desse dado humanizado. E é com esse dado humanizado que a gente enxerga a possibilidade de crescimento, a possibilidade de entender essa recuperação da empresa. A Mediato também hoje trabalha com essa simetria de informação, Napoleão, que você trouxe, que informação é tudo. Então, a gente entende que a informação, de fato, ela deve ser observada, se é uma negociação assistida, como no nosso último webinar, que foi tratado aqui no canal dos juristas, nós discutimos com o doutor Antônio uma discussão saudável, onde nós dissemos que esse batismo do nome da solução do conflito não é algo relevante no mundo, onde temos vivido cada dia mais a busca dessa solução. E essa busca de solução vem sendo observada com a própria credibilidade que a empresa vem criando. Com o próprio PROCON, que lançou essa semana aí o movimento das delegacias do consumidor, né, em São Paulo, e tem sido um trabalho brilhante, um trabalho de entrega, um trabalho de escuta, um trabalho de observação junto ao consumidor, de entender qual a dor, de entender esse momento do que ele precisa, porque nós, enquanto nesse momento de isolamento, nós começamos a enxergar dentro da nossa própria empresa alguns erros que não aconteciam no passado. Então, o ser humano, como ele por si só, precisa de observação. E por que não pensar nesses conflitos, né? Essa adaptação momentânea de mudança de um momento e passando para um grau do outro lado, lá percorrendo 180 graus e saber exatamente qual é o profissional do futuro. O profissional do futuro é aquele que sabe analisar dados, é aquele que sabe extrair os dados de uma reclamação, a observação de um contencioso que precisa não somente da solução, mas do quanto custa aquele processo. Hoje estamos aqui debatendo o que é melhor para uma carteira de contencioso e que, de fato, o contencioso ele precisa de respeito, né? Ainda que seja um contencioso de massa, hoje nós tratamos o contencioso como contencioso de volume, que é dando aquele conflito especificamente a solução para ele, e não tratando como na minha época de advocacia de massa, você tinha as peças chapões, né, que tinha várias na nossa equipe aqui no escritório, com todo esse carinho que nós temos por ela, que é quem faz a Mediato crescer cada dia mais, é dizer que a nossa equipe ela é tratada com cuidado, é tratada com humanização, é tratada com toda a capacitação que é desse novo momento, e de respeito mais do que qualquer coisa, porque sem respeito interno, a gente não consegue tratar o conflito do outro com esse respeito. E trazendo aqui para vocês, eu penso que nós temos que imaginar um futuro muito próximo, de mãos dadas aí com o judiciário. Hoje temos 75 câmaras em São Paulo, o meu último dado, né, de mais ou menos uns dois meses, nós temos 75 câmaras cadastradas, todas com trabalho brilhante, instituições formadoras, todas com apoio do NUPEMEC de São Paulo, que sabemos o quanto há de respeito. E, com isso, eu devolvo a palavra para a Irine, dizendo que, enquanto entusiasta da mediação, temos aqui várias perguntas no chat, e depois você me fala se é possível respondê-las, e queria dizer que para mim, enquanto mediadora, enquanto empreendedora na área de mediação, é muito gratificante ver esse movimento crescente. Muito obrigada. Nós que agradecemos a participação, sempre com uma brilhante exposição, com diversos apontamentos. Eu penso ainda, dentro da sua fala, que, sem dúvidas, na área empresarial, a mediação ela é bastante indicada para empresas que buscam essa solução efetiva, né, com economia de tempo e dinheiro, e porque vemos, né, que muitas das vezes, com a mediação, também se evitam perdas de oportunidade, né, e rompimento, pode-se dizer, abrupto dessas relações. Agora eu chamo aqui conosco nossa brilhante Samantha Longo, que está aí à frente de trabalhos belíssimos em torno da mediação, que muito nos honra essa noite aqui também. Doutora Samantha.
Obrigada, Irine. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao Portal Juristas pelo convite para participar desse encontro, ao Wilson. Dizer que é uma alegria estar aqui ao lado do magistrado Romero Feitosa, a quem comentava antes de começar a nossa live. Que delícia ouvi-lo. Na live passada eu fiquei fã incondicional. Ana, que faz um trabalho belíssimo. Napoleão, que nos deu uma aula aí maravilhosa, trazendo a sua pesquisa. Irine, é uma alegria estar aqui hoje. Eu adoro falar desse tema, assim, vou até olhar aqui meu horário para não passar da hora, porque se deixar eu falo muito, mas é porque eu sou realmente uma entusiasta, assim, dos métodos, né, alternativos à jurisdição como solução de conflitos. E aí o Napoleão tratou, né, de um método especificamente que é a arbitragem, que não é um método autocompositivo, né? É um método heterocompositivo, assim como na jurisdição, mas aí as partes escolhem o árbitro que vão decidir o seu conflito e não o judiciário, mas de qualquer forma é um método alternativo, não autocompositivo, mas alternativo de solução de conflitos. Eu, particularmente aqui no escritório, já trabalho há 20 anos com arbitragem, então realmente existe isso que o Napoleão falou, né? A arbitragem foi se colocando aí como um método bem claro de solução de complexos conflitos envolvendo grandes valores. Então, como é assim o nicho aqui de atuação no escritório onde a gente faz direito empresarial mais focado nessas grandes disputas, é uma coisa que eu já venho atuando há muitos anos, mas isso até o professor Arnoldo Valde, né, aqui no escritório, eu tenho a alegria de trabalhar com ele há tantos anos, e ele é um entusiasta de tudo isso, um homem à frente do tempo, que já falava de arbitragem há muitos anos, que, na verdade, foi uma das pessoas que trouxe a arbitragem aqui para o Brasil e ajudou ela a se desenvolver. Já fala há muitos anos de uma arbitragem expedita, de uma arbitragem mais rápida, mais célere e menos custosa, para justamente abarcar mais pessoas, tirando esse viés que a gente tem hoje de arbitragem só para grandes empresas, né? E aí também já há alguns anos aqui no escritório a gente vem trabalhando com mediação e fazendo mediações em processos judiciais, às vezes em cursos há 30 anos, que a gente conseguiu resolver, depois de 30 anos na justiça, com uma grande mediação. E eu tenho essa experiência também, como administradora judicial, de ter atuado na maior assim, mediação virtual que a gente já fez, né? No Brasil e na América Latina, certamente, que foi na recuperação judicial do Grupo Oi, onde a gente criou uma plataforma virtual para que as recuperandas e os credores pudessem resolver os seus créditos, e a gente fez 36 mil acordos em 3 meses, né, de plataforma online, e agora a gente já teve, diante do sucesso dessa nossa empreitada aí, a gente já fez mais 2 outros movimentos, 2 outras plataformas dentro desse processo, e a gente já tem 51 mil acordos celebrados entre os devedores e os credores nesse processo. Então, para mim, assim, eu venho adquirindo alguma experiência com o tema e, na verdade, quanto mais eu estudo, mais encantada eu fico. E foi muito bom ouvir da Ana aí que tantas câmaras, né, privadas já estão fazendo as parcerias com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também. Eu acho que esse é um movimento importantíssimo da gente trazer as câmaras privadas para as mediações, inclusive judiciais, né? E aí eu tenho a honra de fazer parte do grupo de trabalho criado pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, para aprimorar essas técnicas e modernizar os processos de recuperação e falência. E ali eu ajudei a construir a Recomendação 58, que traz o uso da mediação para os processos de insolvência, e agora, mais recentemente, a Recomendação 71, que a Ana comentou, que recomenda aos tribunais de todo o Brasil que criem sejusques empresariais, né? Esses sejusques vão ser realmente espaços voltados à solução dos conflitos empresariais como um todo, mostrando ao empresário como é possível e como é compatível a utilização dessas ferramentas e desses métodos alternativos à jurisdição dentro do mundo empresarial. Eu costumo dizer que toda vez que eu falo, agora eu não consigo, a gente não consegue ver quem está em casa nos ouvindo, porque é por conta desse mundo virtual, mas toda vez que eu faço uma palestra presencial, fazia em congressos,
eu sempre olhava para a plateia e enxergava uns 3 ou 4 olhinhos que vibravam com aquilo que eu estava falando e vinham logo depois da palestra querer saber mais, conversar, pedir mais explicações, dizer que mundo, que coisa legal, eu quero conhecer mais isso. E sempre tinha uns 3 ou 4 que me olhavam com aquela cara, ai meu Deus, como ela é inocente, como ela acha que esse negócio de mediação vai funcionar nesse mundo empresarial, nesse mundo totalmente distante. Mas eu falo, gente, a empresa ela é um CNPJ, mas atrás de todo CNPJ tem CPF. Assim, quem representa a empresa, quem vai lá fazer o contrato, quem vai discutir os conflitos, quem trava as relações, são pessoas, são seres humanos que têm sentimentos, que têm empatia, que já gostam ou não da outra pessoa com quem vai se relacionar, que já traz conceitos próprios e preconceitos já formados. Então, assim, se relacionar e entrar em conflito, isso faz parte da nossa sociedade, né? Não existe relacionamentos sem conflito. E o que eu tento, assim, falar e propagar o conflito, ele está lá, ele é inerente ao convívio. Mas a forma que a gente vai solucionar o conflito é que pode ser extremamente diferente da forma com que a gente vem resolvendo os conflitos, enxergando como o Poder Judiciário como a única porta, né? O Napoleão comentou, esse sistema multiportas, ele traz essa ideia justamente de você ter vários caminhos a seguir, e não entender que o Judiciário é o único caminho a ser adotado. E, assim, eu acho que a pandemia, que nos trouxe muitas coisas tristes, muitas notícias ruins, também trouxe muita coisa boa, né? Eu costumo ser aquela pessoa que olha o copo, acho que todo mundo pode olhar se ele está meio cheio ou meio vazio. Isso depende da pessoa, isso depende de como você encara a vida. E eu procuro sempre olhar em todas as adversidades, em todas as situações ruins, o que a gente pode extrair de bom. E eu vejo isso na pandemia, e então eu trabalhei desde o início dela, tentando ajudar de alguma forma, nem que seja de uma forma pequenininha, como eu falo, é um trabalho de formiguinha, que cada um vai fazendo a sua parte, mas tentando mostrar cada vez mais como a gente pode usar esses métodos de autocomposição dentro do mundo empresarial. Tentando mostrar que, por exemplo, criando um espaço, um Sejusc específico para os empresários e, claro, dotando esses mediadores de uma experiência ou de um conhecimento mínimo que ajude esse mediador a atuar de uma forma mais completa dentro de uma mediação empresarial, né? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná está para lançar agora um curso que eles me convidaram, eu dei uma das aulas, para formar quem já é mediador, mas formar um mediador empresarial que tenha pelo menos uma mínima noção de como funciona o mundo empresarial, que é um mundo típico, né? Tem suas características. Por exemplo, é importante saber que dentro de uma recuperação empresarial, como ela funciona mais ou menos. Pode tudo, não pode tudo, a lei deixa fazer o que quiser, como que é o plano, ele é apresentado, como os credores aprovam isso. Assim, não que o mediador tenha que ser um profundo conhecedor do processo de recuperação, porque eu acho que a melhor mediação é aquela que realmente o mediador ajuda as partes a encontrarem um caminho, ajudam as partes a encontrar uma solução, né? A mediação, ela não visa necessariamente um acordo, ela visa, como a Irine comentou, restabelecer relacionamentos. Por quê? As pessoas se relacionam e vão continuar se relacionando. E muitas vezes, dependendo de com quem você se relaciona, qual é o tipo de serviço que você presta, onde você presta esse serviço, você não vai ter uma multiplicidade de personagens. Então, briguei com esse, não tem problema, eu tenho outros 15 para me entregarem esse produto. Não é verdade. Então, assim, desgastar relações é muito ruim para a empresa. Então, poder solidificar, resolver questões que estão mal resolvidas. E mesmo que você não encontre, não chegue a um acordo final, eu acho sempre salutar passar por um processo de mediação. É quase passar por um processo de autoconhecimento, que eu passei há alguns anos e acho assim, para mim, minha vida, eu transformei a minha vida aos 43, eu me sinto muito mais completa, segura e feliz com as minhas realizações, porque eu me conheço um pouco melhor do que eu me conhecia aos 40. Então, assim, eu acho que o processo de autoconhecimento é um processo que a mediação, como pensando assim num aspecto mais amplo, ela traz isso para a gente. Por isso eu estou coordenando agora um curso de mediação para o IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, onde a gente está levando para o universo imobiliário as 1001 possibilidades
de utilização dos métodos adequados de conflito. E como bem a Irine pontuou, não só depois que o conflito já surgiu, mas de forma pré-processual, para que a gente crie, realmente mude a cultura das pessoas de negociar, de dialogar, de ouvir o outro, de conversar. Isso é tão importante, eu acho que a pandemia trouxe isso. A gente olha hoje para o nosso vizinho e pensa, se ele está lá 4 meses sem uma empregada, ajudando ele a fazer compra, a gente pensa, será que esse vizinho não está precisando de ajuda? A gente olhou mais para a família, para as relações nossas pessoais. Então, eu acho que o momento é para lá de adequado, para a gente expandir esse olhar mais humanista, né, para as relações profissionais, negociais e empresariais. Então, assim, eu falo com muito gosto desse tema, porque eu espero que cada vez mais pessoas se encantem com esse método, que, na verdade, é um método para a vida. Eu acho que serve para tudo, porque o tempo inteiro, gente, a gente entra em conflito, o tempo inteiro a gente está negociando. Eu brinco, quando numa escola, no recreio, ao jogar bolinha de gude, uma criança se desentende com a outra, a solução daquele problema já é uma questão que ela vai carregar para o resto da vida. Como ela vai solucionar aquele problema? Dando um soco na cara do amigo? Ou tentando entender por que um amigo aconteceu? Então, assim, a forma que a própria escola atua nesses conflitos com crianças e trazendo esse empoderamento, essa confiança de que você é capaz de resolver o conflito, que você não precisa da professora para ela dizer quem está certo ou está errado. Então, eu acho que isso passa muito por uma questão educacional, cultural. Eu acho que a gente tem muito a avançar e acho que o momento é muito propício a isso. E aí, só para finalizar a minha fala, eu acho que a gente não pode esquecer que, para mim, o personagem principal dessa mudança é o advogado. Então, quando ele pensa, que é o tema da nossa live, o que eu escolho? Mediação, conciliação, negociação, arbitragem? O que eu faço com essa minha carteira? Gente, o advogado foi treinado, né? Nós que fizemos o curso de direito, fomos treinados a batalhar, a esmigalhar o outro, a trucidar o outro, a ganhar a nossa tese, fazer com que ela prevaleça no Poder Judiciário. E o próprio processo, o Código de Processo, a forma em que o processo é tratado no Código, estimula isso, porque você tem que, na defesa, responder todos os itens da inicial, sob pena de você estar concordando com eles. E o advogado, quando ele faz a defesa do cliente no processo, ele não quer saber, ele bota para quebrar. Então, o cliente, quando olha a petição inicial, diz, pô, eu não estava nem certo de que eu ia ganhar. Agora, com essa inicial aqui, eu estou com tudo. Então, assim, o processo já estimula o litígio. Então, assim, a gente pensar que fomos formados para serem gladiadores, para não ouvir o outro e querer que a nossa tese sempre prevaleça, isso é uma mudança lenta. A gente tem que fazer com que o advogado compreenda que o advogado do futuro é o advogado solucionador de problemas e não o advogado que ganha uma causa judicial. Eu falo e repito isso, e estou lá no Conselho Federal da OAB, nas comissões, e tento trazer essa ideia para os jovens advogados. Outro dia falei num projeto super bonito da Comissão OAB Jovem aqui do Rio, Trajetórias, onde eu contei um pouco da minha experiência e falei isso. Acreditem, gente, existe espaço, existe possibilidade de continuar se ganhando dinheiro, de fazer coisas bacanas e muito mais humanas, pensando que quando o cliente chega no seu escritório, você não quer detonar o outro, você quer resolver o problema do seu cliente. Às vezes, resolver o problema do seu cliente simplesmente significa pegar o telefone e ligar para o advogado da outra parte e tentar resolver e fazer uma negociação que às vezes nem precisa ser assistida por um negociador, ou por um conciliador, ou por um mediador. Enfim, eu acho que a porta de entrada de toda essa mudança está na conscientização do advogado. Acho também que isso vem lá de trás de uma nova educação para todos nós, assim, enquanto sociedade, e acho que o momento da pandemia, que nos trouxe essas grandes reflexões internas, pessoas mudando a vida, pessoas pensando em outras coisas, pensando em ser mais felizes e ter um tempo que não é esse tempo que a gente vive, que a gente não tem tempo para nada, está sempre correndo, enlouquecido. Então, assim, eu acho que a gente está no melhor momento para falar de métodos autocompositivos, para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais do que se trata, porque eu acho que ainda tem muita gente que não sabe o que é mesmo mediação, por isso até tive essa ideia de coordenar o curso, e estou vendo as pessoas saindo com uma outra ideia do que é
realmente utilizar essas ferramentas. Então, agradeço muitíssimo, Irine, foi um prazer estar aqui com vocês. Já encerrei meu tempo, não quero me alongar, mas fico aqui para debates e perguntas, e agradeço aí a todos que estão aqui comigo hoje. Obrigada, gente. Samanta, sempre um prazer ver o seu brilhantismo, esse brilho no olhar falando da mediação. Para a gente é uma honra, muito, muito, muito bacana tê-la aqui conosco. E eu ainda complemento, né, que eu sempre digo que o advogado, ele está ali geralmente para brigar, né? E percebo que eles saem dos bancos das faculdades, das universidades, e eles foram treinados a peticionar numa postura beligerante, de forma beligerante ali. Eles não são treinados para negociar. E isso é uma questão cultural que é como você bem disse, a pandemia ela trouxe isso para a gente, ela trouxe ainda mais essa lucidez de como se negociar e tentar formas alternativas que não seja o próprio Poder Judiciário, tendo em vista que lá atrás a gente já falava sobre a questão de inchar esse sistema, né? A nossa preocupação da enxurrada de ações que seriam ali. Na sua fala também você mencionou com relação a onde a gente poderia utilizar, né? E a gente já pode dizer que ela vem sendo utilizada, inclusive, né, em casos de arbitragem de processos judiciais, em outras questões que não sejam propriamente só as empresariais, construção civil, diversos tipos de conflito que já dá para se utilizar da mediação, né? Saindo dessa questão judicial. Agora nós vamos para o nosso querido magistrado Romero, que está aqui abrilhantando essa noite conosco e que muito nos honra e que vai tecer seus comentários, fazer a sua exposição. Doutor Romero, o doutor está com a palavra. Muito obrigado, doutora Irine. E eu queria compartilhar com vocês um sentimento que me assalta a cada live que eu participo, de como eu tenho a aprender e como eu sou pequeno. Eu me sinto quase um grão de areia. Aqui, nesse momento, eu sou plateia. Plateia de um conjunto musical maravilhoso, regido por doutora Irine, e com um tenor que deu show, meu conterrâneo, doutor Napoleão Casado, o filho. O senhor permita que daqui para frente, quando eu encontre e me refiro ao senhor, diga que o senhor é meu amigo, e quando eu estiver além das fronteiras da Paraíba, eu digo paraibano, porque eu lhe elogiando estarei me enaltecendo, porque eu também sou paraibano. Então, se eu pegasse um pedacinho dessa sua capacidade de argumentação, dessa sua inteligência, já vai ser muita coisa boa. E duas sopranos maravilhosas. Realmente, eu gostei muito. E é um tema que é uma estrada a se percorrer. Se você for falar em institutos jurídicos muito usados, eu tenho a impressão que a arbitragem talvez seja a estrada que ainda está começando a terraplanagem no Brasil. Realmente existem algumas coisas. Eu queria também saudar o doutor Wilson, que coordena esse grupo, realmente maravilhoso e que eu me sinto muito honrado de estar aqui. E também a doutor, eu acho que o nome dele se pronuncia Josmeir, Michele, Alexandre, Luciano e Felipe, que falaram de manhã. Eu não assisti tudo, me perdoe. Aliás, eu não tenho e-mail, não tenho Instagram, não tenho nada, eu sou proibido. Eu sou... Minha esposa não é tão ciumenta assim, mas é como se ela fosse mais ainda, eu não tenho nada. Eu estou falando aqui do e-mail de minha esposa, eu uso. Aí, mas você não estava, porque eu estava com o e-mail da minha esposa. Você não tem e-mail, não? Eu digo, tenho não. Por quê? Mulher ciumenta. E ela diz, eu não sou tão ciumenta assim, por que você diz isso? Eu digo, não, mas é bom, porque... Né? Mas eu assisti uma parte hoje de manhã e gostei muito. E realmente esse grupo
juristas que se reúnem com nomes para construir, para explorar, para refletir sobre temas. Nós hoje ouvimos o que se falar, o que se refletir, o que se construir numa estrada que tem muito a percorrer, porque existem grandes questões. Profissional do futuro, doutora Ana Cristina, para mim, se equivale a profissional de sucesso. E, para mim, profissional de futuro, eu até escrevi, é aquele profissional que sempre teve sucesso, agora, amanhã e no passado. É aquele cara que tem feeling, que tem time, que tem inteligência emocional, que sabe a hora que deve falar, sabe o que está se passando e sabe a medida, o peso. E eu acho que essa questão de conciliação, a arbitragem eu já tenho outra avaliação, mas essa questão de conciliação, você não pode ser um bom profissional de conciliação se você não tiver timing, você não tiver feeling, se você não tiver inteligência emocional para tocar o coração das pessoas, para levar reflexões, para conseguir convencer as pessoas que é melhor fazer um acordo do que ir para uma briga. E é verdade isso. E eu mesmo, enquanto consumidor, que eu nem gosto muito de litígio, eu tenho alergia a litígio, eu não gosto muito de judicializar as coisas, não. Eu faço, como disse a doutora Samanta Sábia, eu ligo antes. Olha, coisa e tal. Não, papai, o rapaz lá na loja me vendeu e não quer devolver. Eu digo, não, vou lá quando eu chego. Olha, cidadão, coisa e tal. Nunca me identifico nos lugares como juiz, como nada. Eu nunca disse, eu sou juiz de direito. Nunca na minha vida. Nunca. Eu não gosto disso. E consegui já resolver muitas coisas na minha vida. Graças a Deus. Deus me protegeu dos litígios, dentro ou fora do judiciário, porque é ruim brigar com as pessoas, né? Mas eu acho, e agora enfocando a questão da arbitragem, eu acho que a grande questão da arbitragem para mim é a credibilidade do Instituto, a credibilidade das pessoas que vão se incorporar a esse Instituto. Porque você não entregaria, doutor Napoleão Casado, uma questão, um direito seu a um escritório que não tivesse credibilidade, que o senhor não acreditasse, que ele poderia estar vendido. Às vezes as pessoas, um juiz de direito que tem 20 anos, fez concurso, fez isso, o pessoal diz, não, mas ele ainda põe em dúvida, e olha que ele está por trás dele, o Estado. Existe uma presunção de credibilidade ao magistrado justamente porque ele representa o Estado, né? E existe nas pessoas... E às vezes tem um ou outro juiz que diz, o Estado sou eu, né? Acha que é tudo aquilo que o povo diz que ele é, e ele não é nada daquilo. Mas é por isso que eu acho que as pessoas têm que primar pela humildade, sabe? Pela tranquilidade. Quando eu fui promotor de justiça e sou juiz, e substituindo, chegando a comar, eu sempre chegava de madrugadozinha, no dia da feira, eu ia para a feira, andava, sem dizer quem eu era, nada, sozinho. Você não tem medo, você não vai armado. Nunca andei armado. Eu sou juiz de conflitos agrários. Nunca entrei numa invasão armado, nem com escolta policial. Porque eu entrava lá e dizia, eu vim ajudar vocês. Eu posso até contrariar, mas eu vim ajudar, porque não tem ninguém que venha assim só para ouvir o que vocês têm a me dizer. Vamos conversar. O que é que vocês querem? O que vocês estão precisando? O que vocês aceitam? Até onde vocês vão? Vamos ver. Vamos tentar. Não era melhor isso? Não... Eu consegui que o governador do estado, uma vez, concedesse uma hora, porque a invasão era totalmente, absolutamente ilegal. Muito embora houvesse uma certa justeza pela situação social dos invasores. Era uma questão social, que é uma exceção de Estado. Liguei para o governador. Disse, olha, não. Olha, então vou botar sua polícia para dizer, não faça isso, não, pelo amor de Deus, não. Vou lhe dar 60 dias, mas vamos construir uma solução. E se resolveu.
Mas é isso, a gente precisa... Doutor Napoleão deve saber dessas histórias da Paraíba. Nós que somos da mesma terra, temos muitas histórias a contar. A Paraíba é uma cidade, é um estado muito rico de histórias, de folclores, de anedotas, de terra de Ariano Suassuna, né? Doutor Napoleão, quando eu falar do senhor, me permita que eu não vou dar... Eu vou falar como eu falo de Ariano Suassuna, com muito orgulho de ser paraibano. E ele dizia que era... Antes não me chamando de senhor. É porque eu quero rejuvenescer. Está entendendo? E eu acho que falta divulgação do Instituto. Ninguém sabe. Quando eu digo ninguém, os próprios operadores de direito. Como é isso? Não sei o que é isso, o que é aquilo. Quanto mais a população, nós vivemos num país que eu acho que 80% da população é ignara. Operadores de direito, eu sou juiz do registro público da comarca de João Pessoa. Operadores de direito. Não estou dizendo gente que mora numa comunidade, não. Operador de direito não sabe a diferença entre registro e certidão. Você sabe qual é a diferença? Sabe. Não, mas isso... E é uma diferençazinha bem pequenininha, né? E eu acho que, como o senhor falou e todos mencionaram, necessita de uma regulação, de uma maior regulação, que precisa tudo. Quando eu entro no cartório, qualquer cartório, eu vou agora em novembro fazer inspeção nos cartórios, todo cartório. Doutor Romero, dá para o senhor baixar uma portaria para o senhor regular isso, para regular aquilo, para regular aquilo. Mas é porque, se você não baixar uma portaria dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que o mais velho, porque aqui na Paraíba, nos cartórios, o mais velho, a qualquer momento, se ele chegar, pode ter 5 pessoas novas, ele não tem uma fila de idosos, não, ele tem preferência na fila. Porque a interpretação que eu dou à lei do idoso é essa, ele tem preferência, é para ele ser atendido. Né? Aí, se não tiver isso, o cara que está lá no quinto lugar na fila fica com raiva. Aí você faz a portaria, aí o dono do cartório diz, é culpa do juiz, esse juiz é prepotente, arrogante. Doutor Romero, você conhece? Ele me casou, tá vendo? Só faz o mal. Né? Então, é isso. A população precisa de regulação. Eu concordo e acho uma coisa interessante. E, sinceramente, nas minhas módicas e curtas palavras, eu vou fazer 2 reflexões. O judiciário é caro. É caro porque você ter uma máquina para 70 milhões de processos não pode ser barato. Agora, eu tenho competência de alvará judicial também. Eu tenho competência para liberar o alvará judicial. E tem uma lei que diz que até R$12.000 não precisa de alvará judicial. Pode ir no banco e o banco é para liberar. Sabe quantas vezes eu ouvi falar de um caso? Tem 22 anos que eu estou nessa vara, com essa competência. De um caso que um banco liberou um alvará abaixo de R$22, R$12.000, abaixo de R$12.000, nenhuma vez, nenhum banco, porque não quer assumir o risco. Não quer contratar um camarada que entenda do negócio e analise. Ele quer economizar, quer reduzir custos. Então, nunca em 22 anos, na comarca da capital, eu vi falar de um alvará de um valor abaixo de R$12.000 liberado por qualquer banco, público ou privado, porque o público e o privado é a mesma coisa, tá entendendo? Trata mal os clientes do mesmo jeito, tá entendendo? Sem ser por alvará. E tem outra coisa, a quantidade de alvará que eu mando oficiar para ver quanto tem, e chega a R$5, R$6, R$3,20, R$4, é estúpida. Sabe por quê? Porque o banco não informa ao cara quanto tem lá no banco. Ele olha, mas não diz. Não quer informar. Porque se ele informasse, aquele cara não queria lá. Mas isso é
é uma mentalidade que está no cara que entrou com a ação. É seu direito, é meu direito, eu tenho direito, o Estado me serve, eu pago meus impostos, às vezes não pago imposto nenhum. Tá? Eu acho graça quando o cara nunca pagou imposto na vida dele, ou porque é pobre, ou porque é sonegador, que tem muita gente que é assim, e diz, eu pago meus impostos, eu pago meus impostos. Todo mundo paga os impostos e é exigente. E realmente tem que ser, nós temos que ser exigentes. Mas existe um abuso de todos os lados. É o caso. Um alvará de um saldo, ele foi no banco e o banco não informa quanto tem. Não, mas eu quero no papel. Não, no papel, o senhor vai lá e o juiz pede ou requisita pelo sistema, lá sem juiz, ou por qualquer forma, e informa e o senhor vai ser intimado. E outra coisa que eu acho interessante eu falei na última live sobre uma mudança no rito processual das ações previdenciárias. Eu sou juiz privativo das ações acidentárias, que é da Justiça Comum. As outras ações são da Justiça Federal. Nem são trabalhistas, nem são previdenciárias, são acidentárias. E em João Pessoa, o privativo exclusivo sou eu. E com uma medida, nós reduzimos muito. Eu informei que eu estava julgando processo de ação previdenciária de 2019. E no dia da sessão, no dia da live, eu tinha julgado um processo de uma ação acidentária. Por quê? Porque eu, antes de citar, eu nomeio uma perita e ela faz a perícia. Aí, com o resultado da perícia, cite-se. Aí o banco contesta e muitas vezes já oferta um acordo. Vamos fazer um acordo? Eu dou auxílio acidente. Está havendo uns abusos, porque aí eles estão vendo que eu estou julgando rápido o processo. Tudo. Advogado é inteligente e é bom que seja mesmo. Aí eles não estão fazendo acordo, porque está julgando muito rápido. Aí não aceitam acordo mais, porque as condições de acordo existem algumas reduções. Quando o processo demorava 10 anos, todo mundo fazia. Mas como eu zerei o estoque e estou julgando processo com 6 meses, com 1 ano, e chega uma proposta de acordo, depois de 3 meses intentada a ação, aí o cara diz, não, eu quero acordo não, eu quero que o juiz julgue, muito embora o INSS recua, coisa e tal, para. Mas aí o que é que está se fazendo? Aí o INSS já está pedindo, porque o cara entra com pedido triplo, auxílio doença, auxílio acidente e aposentação por aposentadoria acidentária. Aí eu vou do auxílio doença, do auxílio acidente, negando a aposentação. Aí o INSS está pedindo a condenação em honorários da parte autora, que vai receber um atrasado, abate do atrasado dele. Isso talvez iniba. Eu acho que não inibe, não, porque quem vai pagar não é o advogado, é a parte. Mas, de qualquer forma, com o tempo vai se esclarecer e se resolve. Mas existe isso. O judiciário é caro e é lento. Com essa ferramenta da informática, vai melhorar muito. Os tribunais estão julgando mais, os juízes estão julgando mais. Eu acredito, eu estou lendo isso, não é possível que seja mentira. Eu estou julgando mais. Eu acordo 4h30 da manhã, porque durmo muito cedo, eu vou trabalhar. Para quando dá 7 horas, terminei meu serviço. Aí vou para a praia, tomo meu banhozinho de mais rápido, volto, coisa e tal. Estou assim. Então, eu acredito no futuro, eu acredito nas novas gerações, mas acho que, notadamente para a arbitragem, credibilidade, divulgação e regulação. São 3 palavras que precisa se investir. Conciliação, né? É maravilhoso, a todo tempo existiu e eu acho que vai se aperfeiçoar, porque depois da live comecei a ler sobre conciliação, técnicas de conciliação, e é muito bom, viu, doutoras Samanta, doutora Ana Cristina. E, doutora Irine, renovo o meu prazer de estar sob... Não, eu não estou sob sua regência, eles é que estão, eu não tenho esse gabarito. Eu estou na última fileira da plateia. E, doutor Napoleão, foi um prazer encontrar um conterrâneo meu, do qual, quando falar dele, eu farei com orgulho. Muito obrigado e boa noite para vocês.
Doutor Romero, sempre para nós é uma grande honra, um prazer, uma alegria ter o doutor aqui, escutar a sua apresentação, seus apontamentos. E aqui dessa live e da fala do doutor, o que eu percebo é que nós precisamos mudar uma questão cultural, né? Muito da sua fala vem disso, e tentar reduzir, ou pelo menos, enfim, mitigar essa questão dessa cultura, dessa postura beligerante, né, para o próprio parte dos advogados, e conscientizar que a mediação, seja a conciliação, a arbitragem, soluções alternativas de conflito, elas são uma forma, uma alternativa extremamente viável e que ainda muito tratada com muita cautela por parte dos advogados, talvez até por medo, enfim, por inexperiência, achando, né, que talvez vá perder espaço nesse mercado, enfim. O judiciário, ele é amoroso, ele é infinitamente mais caro do que essas medidas alternativas, sendo que, na pandemia, tivemos a feliz surpresa de que o Poder Judiciário, os tribunais, eles trabalharam a todo vapor e com rendimento e com, enfim, com questões resolvidas de forma bastante célere. Não me alongando aqui, mais uma vez, reitero o meu agradecimento, a minha honra de estar entre os doutores, essa noite já, e passo a palavra, pela ordem, para as considerações finais, começando pelo nosso querido Napoleão, que deu uma magna aula aqui sobre arbitragem e afins. Obrigado, Irine. Bom, eu quero começar agradecendo, sobretudo, o Dr. Romero aí pelas palavras gentis, e dizer que concordo muito com essa conclusão dele aí da necessidade de se espalhar o instituto, os dois institutos, tanto a mediação como a arbitragem. A arbitragem aqui em São Paulo e no Rio, em alguns outros centros aqui do Sudeste, ainda é um pouco mais conhecido, mas quando a gente vai para o Norte, para o Nordeste, é um ilustre desconhecido mesmo. Mas isso tem mudado, e eu não sei se o doutor Romero chegou a tomar conhecimento, e é uma coisa também desse orgulho paraibano. Eu, em 2016, eu fui convidado pelo UNIP, eu toco um projeto de arbitragem aqui, um grupo de estudos em arbitragem em São Paulo, desde 2005. Em 2016, quando o projeto já tinha mais de 10 anos, eu fui convidado pelo UNIP, que é a faculdade de João Pessoa, a faculdade privada, e a gente iniciou um grupo de estudos nos mesmos moldes aí na Paraíba. Exatamente nos mesmos moldes. Esses grupos eles têm a intenção de participar de competições de arbitragem, que são uma coisa, eu não sei se também o doutor Romero e quem nos assiste conhece, é uma ferramenta maravilhosa para você se preparar para atuar nesse setor, porque você, como aluno, é submetido a um caso concreto e você vai simular a sua atuação como advogado. Então, dá uma habilidade de argumentação fantástica, a oralidade muito forte, mas também a parte escrita, porque você termina tendo que submeter memorandos como autor e como réu, né? Se fosse na vida real, você até ia preso por tergiversação, né? Mas na simulação você pode. Então, eu acho que até ajuda a você compreender o conflito como um todo, porque muito raramente a gente se coloca nos sapatos da outra parte, né? Nesses exercícios, nessas simulações, você tem que se colocar, porque você passa 2 meses advogando por um lado e daqui a pouco você tem que virar a chave na sua cabeça e dizer, não, agora quem tem razão é o outro. Aquele que você há 2 meses está batendo na tecla dizendo que esse cara não vale nada, né? Então você passa a exercitar a alteridade de uma forma assim brilhante. E aí, doutor Romero, qual não foi minha surpresa? E aí falo mesmo que fiquei surpreendido. O UNIP, no segundo ano desse projeto, em 2018, ganhou a competição brasileira de arbitragem, ganhando da minha PUC, ganhando da USP na final, no auditório lotado aqui no Hotel Mofarrege, com um hotel de 5 estrelas aqui em São Paulo, teatro para 500 pessoas. Os paraibanos vieram aqui
nesse setor de arbitragem, que é um ilustre desconhecido aí, e ganhar de todo mundo, de FGV, de todo mundo que você imaginar. Então, isso mostra que a gente tem valores brilhantes aí no Nordeste, no Norte também, tem equipes do Amazonas que são geniais, que podem, sim, participar desse fenômeno, mas eu concordo que está ainda faltando divulgação, mas essa mudança tem sido gradativa, e essas competições têm ajudado muito. Hoje em dia, praticamente todas as faculdades de maior destaque no Brasil têm grupos de estudo ou estão formando grupos de estudo. Para ter ideia, quando o Unip ganhou essa competição em 2018, eram 52 equipes. Esse ano, em 2020, 2 competições depois, já estão, salvo engano, chegando perto de 100 faculdades participando da competição. O fenômeno está se espalhando e eu tenho certeza que cada vez mais vai ser uma solução mais prática para as empresas para diminuir o seu contencioso aí. Então, enfim, agradeço mais uma vez e devolvo a palavra para a Irine. Napoleão, obrigada, agradecemos a presença, pela brilhante aula que nos deu aqui hoje, foi realmente muito, muito rica em conteúdo, né? E, infelizmente, o tempo não nos permitiu poder alongar e aprofundar essa aula, que seria extremamente interessante, mas já fica o convite para um próximo debate nosso aí sobre arbitragem. Na ordem, a nossa doutora Samantha Longo para as considerações finais. Eu acho que na ordem é a Ana Cristina, mas já que me passou a palavra, eu já comecei a falar. Ana, eu vou então me despedir aqui, pode ser? Obrigada, foi um prazer. Eu acho assim, só complementando a fala do Dr. Romero e do Dr. Napoleão, realmente eu acho que a arbitragem, ela sofreu uma resistência muito forte do Poder Judiciário, e por isso até foram 10 anos, né, para ser declarada a constitucionalidade de alguns dispositivos da lei de arbitragem no Brasil, porque justamente era um certo receio que os magistrados tinham de perder posição, de perder uma atuação nos processos mais complexos que eles achavam que iam migrar para a arbitragem e que o Poder Judiciário ia ficar sem o filé mignon. E eu acho que hoje, na mediação, a gente enxerga a resistência não do Poder Judiciário, muito ao contrário, eu acho que o Poder Judiciário foi um dos que mais abraçou a mediação, entendendo que ela será uma válvula de escape para esse processo horrível de judicialização que a gente vive. E é claro que a gente poderia aqui falar do acesso ao judiciário, eu acho que da interpretação equivocada que se dá ao acesso ao judiciário como acesso à justiça, e a justiça gratuita, como o Napoleão falou, mas aí isso é um tema para uma outra live. Mas eu acho que na mediação o Poder Judiciário abraçou de cara até a causa, mas a resistência a gente está encontrando justamente com os profissionais, os advogados, esses sim que estão achando que vão perder espaço em prol dos mediadores. Então, eu acho que cada um desses conflitos aí, cada um no seu tempo, encontra uma resistência diferente, o que é normal, porque tudo que é novo, tudo que é desconhecido, causa um certo desconforto, né? Mas eu acho que a gente vai seguir aí avançando. Eu vou me despedir fazendo a propaganda que eu esqueci do livro que eu acabei de escrever com o doutor Antônio Evangelista de Souza Neto, que esteve aqui na live anterior, a recuperação empresarial e os métodos adequados de solução de conflito, onde a gente buscou mostrar, o livro não tem uma pretensão profunda acadêmica, na verdade é um livro bem prático, onde a gente fala um pouco do Instituto da Recuperação Empresarial, fala um pouco dos métodos de autocomposição e depois a gente junta os dois institutos mostrando como eles combinam e falando dessas recentes práticas aí, tanto dos tribunais de justiça como do CNJ. Mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Sim, doutora Samana, o livro é incrível, o doutor Antônio mencionou também, vocês tinham recém-lançado agora, quando ele esteve aqui conosco, e, de fato, a resistência não é do Poder Judiciário, são dos advogados, das pessoas que estão ali à frente, talvez por medo e desconhecimento, né, de perder esse espaço, tem causado grande resistência para a adoção das questões de mediação, de conciliação,
e a gente vem percebendo um grande movimento por parte do Poder Judiciário, das partes envolvidas, para tentar implementar, justamente para tentar abaixar e reduzir, né, essa questão de não sobrecarregar o Poder Judiciário, que já vem sofrendo com isso já há um bom tempo, há anos. Doutora Ana Cristina, eu pulei a fala, a ordem, mas agora volta a palavra para as considerações finais. A doutora que já esteve conosco no painel anterior, nesse painel com o doutor Antônio Neto também, que foi incrível. Muito nos honra essa noite aqui. Muito obrigada, Irine. Eu acho que não tem ordem, fique à vontade. A mediação, o tema que tratamos aqui, a mediação é 100% flexível, então a gente está aqui colaborando. Muito obrigada. Obrigada a todos. Doutor Romero, como sempre, aqui eu saio agradecida com o seu acolhimento, com toda a sua gentileza, e me coloco também aqui como sua aluna sempre. Para mim, ouvi-lo é como uma sinfonia que deixa muito bacana o resto da nossa noite. Doutor Napoleão, Samanta, muito obrigada pela colaboração excepcional aqui os participantes. Irine, como sempre, brilhante, muito obrigada. E eu queria finalizar colaborando aí com o pensamento, para que a gente deixe como perspectiva de pensar a mediação, a arbitragem, a negociação. Eu não gosto muito das nomenclaturas, que hoje eu penso, doutor Romero, que o profissional do futuro, se assim a gente puder trazer de novo aqui essa avaliação, eu trago uma fala do Kant, que ele dizia que a inteligência do indivíduo, ele é descrito pelas incertezas que ele é capaz de suportar, e é isso que me encanta em cada sessão de mediação que eu faço, que a colaboração e a construção é feita um pouquinho por cada um, e essas incertezas que o Kant trouxe para a gente, é dizer que essa é a inteligência do profissional. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ana. Realmente, será uma mudança de cultura, e esse é um caminho que já não tem mais volta, e os operadores, nós vamos ter que nos adaptar, aprender, uma mudança, deixar essa postura beligerante de lado, partir mais para a negociação, para a conversa, para o diálogo, e todos esses debates, todos esses encontros são extremamente importantes para disseminar e propagar essas informações. Agora, nosso querido doutor Romero, com as suas considerações finais, e já aqui a gente encaminhando para o encerramento. História bem pequenininha, que eu estava refletindo se devia ou não devia falar, mas me lembrei, está no livro do CNJ de causos de juízes. Eu remeti para esse livro, me convidaram para escrever alguma coisa, remeti 3 causos e foram publicados os 3. E esse é um dos causos. Mas antes, dizer à doutora Ana Cristina que é um prazer lhe ouvir, doutora. The Voice. A senhora se lembra, a voz. Eu era juiz numa cidade pequena, eu já era juiz de segunda entrância. Eu passei somente 11 meses na primeira entrância e 2 anos na segunda entrância. E cheguei no fórum muito cedo, que eu trabalhava, eu não tinha o que fazer, eu ia trabalhar de manhã e de tarde, só funcionava de manhã, mas ia de manhã e de tarde, porque não tinha o que fazer. E eu ia numa cidade que era termo, todo dia, adoro passear de carro, adoro correr, Correr não, é um mau exemplo, mas adoro passear de carro. Era o meu relax. Aí eu chegava cedo e cheguei lá no fórum, uma senhora de aproximadamente 70, 72 anos no máximo, entre 69 e 72 anos, minha vizinha da frente de casa, agoniada, andando para um lado para o outro, andando para o outro, querendo falar comigo. E eu percebi que era alguma coisa séria. E eu dei uma amassadinha, não, calma, fique tranquilo, eu vou lhe ouvir. Dei um abraço, dei um cheiro nela. Ela era casada com um cidadão que devia ter uns 78 anos, mas namorador infiel, fazendeiro, tinha muita história, tomador de cachaça, raparigueiro, tudo que tinha na vida. Aí ela agoniada, eu fique fria, peraí, a senhora gosta de tomar uma aguinha? Gosto. Frappé? Ela disse, o que é frappé? Natural e gelado. Ela disse, não sabia não, aprenda. A gente aprende as coisas. E eu conversei, enrolei, aí disse ao oficial de justiça, bota um pouquinho de açúcar na água dela. A senhora é diabética?
Ela disse não. Eu digo, também, ó, saúde 10, viu? Parabéns. Aí, papai, uma pessoa com 72 anos, 69, sem ser diabética, tinha muita saúde, porque ela era uma mulher forte, assim. Aqui no marido dela, se levasse um bufete nela, eu acho que caía morto. Aí ela, finalmente, depois de meia hora de enrolar, ela mais calma, sentou-se na minha frente, disse, doutor Romero, aliás, não foi na frente, eu tenho mania de botar para sentar do meu lado. Vocês aqui do meu lado, que eu lhe quero bem perto do meu coração. Aí ela sentou-se. Aí ela disse, doutor Romero, eu quero me separar de fulano de tal. Quero mais. Por quê? Descobri que ele está namorando. Demorou 70 anos para ela descobrir que ele namorava. Mas descobri que ele estava namorando. Eles tinham filhos, netos, bisnetos, família imensa. E eu quero que o senhor me ajude, decreto o meu divórcio com fulano. Eu não digo o nome, porque senão o pessoal da Paraíba aqui conhece. Que é uma figura. E de uma grande família. E eu disse, não, eu só quero perguntar 3 coisas. Ela disse, o que é? Eu disse, se ele está namorando com homem ou com mulher? Aí ela botou a cadeira para trás e disse, está no livro, viu? Do CNJ. Com mulher, claro, doutor. Eu digo, claro, não. Está assim, de homem mais velho, assim como seu marido, que sai, vai no colégio, pega um namorado e vai dar uma volta com ele. Não, ele está namorando com mulher. Eu digo, graças a Deus. Já pensou ele namorando com homem? A vergonha é para a senhora, para a sua família, para seus filhos, para seus netos. Para o bisneto, aquele menininho. Meu pai está namorando com um rapazinho e tal. Coisa muito sério. Ela ficou olhando assim, olhando para o teto. Quando a pessoa fica olhando para o teto, é porque está pensando, né? Aí ela disse, quais são as outras perguntas? Primeiro, qual sabonete que a senhora usa quando toma banho? Qualquer um, está errado. Tem que tomar um Febo preto. Use o Febo preto. Use meio sabonete por banho. Só dá para 2 banhos. Toma um banho demorado e fique esperando ele. Depois, bota uma colôniazinha também, vai esperar ele. Ela disse, e a terceira pergunta? A senhora toma banho antes dele chegar em casa, quando ele vem da fazenda? Não, porque eu chego molhada de suor, muito trabalhadeira, eu varro o quintal, mas a senhora tem funcionário. Mas eu faço questão, vou varrer a casa, varrer o quintal, espanar a casa, fazer a comida, não sei o que, ele chega, comida deliciosa. Eu molhada de suor, mas é deliciosa. Está errado. Quando é 11 horas que ele está perto dele chegar, a senhora entra, toma um banho, passa meia hora de banho, usa meio sabonete, tanto assim da colônia, bota um vestido bonito para esperar por ele. A senhora vai ver, mas nunca ele vai querer namorar com ninguém. Ela nem falou mais em divórcio, pulou e correu. Mandei chamá-lo, dei um carão nele, porque ele estava fazendo uns excessos realmente, e disse, vá lá, o almoço vai estar pronto. E deu um cheiro nela, disse, diga que a ama, que nunca vai se esquecer dela, que ela é a mulher da sua vida. Ele tem um chapéu de massa, doutor Napoleão sabe o que é isso, né? Chapéu de massa. Botou o chapéu, saiu, e não diga que eu lhe disse nada, não. Digo não, doutor, digo não. Aí foi. Quando chegou no outro dia de manhã, eu acordo muito cedo, me acordei, ela já estava 5h30 da manhã na porta da minha casa. Quando me viu, disse, doutor Romero, o senhor é um santo, o senhor salvou meu casamento. Isso é conciliação. E eu queria dizer a vocês uma boa noite e dizer isso. Inteligência emocional, feeling e time. Muito obrigado. Excelente. Depois dessa aula... Falar essa história. Não, nem preciso consultar. Depois dessa aula de inteligência emocional, finalizando aqui com essa conclusão fantástica de como de uma forma alternativa de resolução de conflito, nós aqui encerramos nossa noite. Reitero a honra de estar com os doutores aqui, esse bate-papo, essa magna aula incrível. E agradeço mais uma vez o Portal Juristas, a presença dos doutores, agradeço no nome da pessoa, do doutor Wilson, e até a próxima, pessoal. Obrigada. Prazer, a honra. Beijo. Muito obrigado.
Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.